Eu nunca vi na história do povo de Deus, quando o povo se inclina, geme, clama, se arrepende, que Deus não tenha um pacote de misericórdia para esse povo. Eu nunca vi. Mas o nosso orgulho, que a gente se acha o centro de tudo, a gente se coloca acima dos outros, como se fôssemos mais importantes que o outro. A Bíblia fala: considera o outro superior a você. Não conseguiu perceber que a sua maneira de agir não está atraindo a glória de Deus. Ao contrário, sabe, colha misericórdia, mas haja com misericórdia, irmão. É a miséria do coração, é aquela coisa de falar assim: eu não sou melhor do que você em nada, aliás, você é até mais importante do que eu. Aprenda a ceder, aprenda a se doar, aprenda a priorizar algumas coisas na sua vida, aprenda a andar em obediência. Concluindo esse ciclo das estações de busca por Deus, e diz assim a palavra do Senhor: semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade, façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover a justiça sobre vocês. Mas vocês plantaram impiedade e colheram mal, e comeram o fruto do engano, visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos seus muitos guerreiros. Eu gosto dos verbos: semeiem, colham, façam. Diz assim a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, nos ajuda a entender as estações de como te buscar. E na simplicidade da tua palavra, gere hoje despertamento, que a gente tenha fome do Senhor e que a gente consiga ouvir a tua voz. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Israel tinha abandonado Deus para viver seus prazeres. Em meia vida dissoluta, Israel achava que estava indo muito bem, mas perceberam que não há uma vida saudável quando você abandona o Criador. E começam então os dramas no meio do povo, e o povo começa a viver inúmeras dificuldades, ao ponto de Deus pegar então a vida desse profeta e falar para ele casar com uma prostituta. Eu não quero entrar aqui na questão teológica de uma pequena corrente que vai dizer que isso era uma coisa figurada, e uma grande maioria vai dizer que isso realmente sucedera. Mas se tem uma coisa certa, é que Deus fazia o profeta sentir a dor que Deus sente para com o povo. Tudo que Deus sentia, Deus fazia o profeta sentir. Irmão, se tem uma coisa assim que eu acho que um genuíno pastor precisa ter, é sentir a dor que às vezes Deus está sentindo. Eu me recordo quando eu estava numa outra igreja, que eu fiquei uma semana pranteando e falando com Deus, porque Deus me fez sentir dores que Ele estava sentindo. E alguns me olharam e falaram assim: ele está depressivo, ele está cabisbaixo. Mas Deus estava me fazendo passar por um processo para eu entender o sentimento dele e refletir isso para o povo. Assim sucede com os profetas, os homens de Deus. Irmãos, eu fico tão feliz quando alguém fala assim de uma vitória, de uma conquista. Eu fico tão alegre que parece ser minha. Eu olho aqui dentro as coisas na casa de Deus, me dá uma alegria eu ver as coisas acontecendo muito mais que na minha vida pessoal. Eu fico tão feliz quando eu vejo que a igreja tem mais saúde financeira do que esse falido que vos fala. Me dá uma alegria de ver que a coisa está indo bem. Aqui tá, eu fico assim muito feliz com isso. E às vezes quando alguns também estão passando por processos difíceis, como a gente chora, como a gente sente dor, como a gente, essa semana, foi incomodado a orar por tanta gente vivendo processos tão difíceis, e chorando, clamando, colocando diante do Senhor. Agora o fato é
Jael se volta para o Senhor num arrependimento, numa aliança eterna. Vai falar o texto, se você for ler o livro de Osés, do capítulo 2 até o 5, Deus vem conclamando ao arrependimento. Depois disso, Deus fala de restauração. O povo então é restaurado, a aliança é restabelecida. E então já vai chegando agora para o final. Existem 3 princípios nessa busca pelo Senhor. E o primeiro princípio é: semeie em justiça. O texto diz assim: semeiem a retidão para si. Semeiem em justiça. O que eu quero dizer, meu irmão, pare de pecar. Faça o certo. Semeie em justiça. Não dá para tentar imaginar uma vida, um caminho de felicidade, quando você anda no pecado. Não tem como dar certo. Ah, pastor, isso é muito lógico. Não me parece. Porque a gente aposta no erro. A gente gosta de viver, às vezes, um erro. E aposta todas as fichas que, em determinado momento, Deus é poderoso para transformar aquilo e fazer dar certo. Irmão, não vai. Não vai. O caminho numa busca genuína pelo Senhor não é fazer com que o certo que virou errado ou errado virou certo, e a gente nesse misticismo teológico adaptar Deus e a Bíblia para satisfazer os nossos caprichos. Não vai. Deus, quando estabeleceu tudo que Ele criou princípios espirituais para que tudo fosse bem. Sair desses princípios é ter convicção de que tudo vai mal. Não tem como mudar isso. Não existe possibilidade de dar certo um negócio como esse. Por isso que a Bíblia fala assim: aquele que sabe fazer o bem que não faz, comete. Por quê? O bem precisa ser estabelecido, o bem tem que ser um princípio de vida. E o que é fazer o bem? Pregue a palavra de Deus. E se você vai fazer um bem a Deus e àquele que está ao teu redor. Se você não faz isso, está pecando. Precisa ser feito. Paulo dizia: ai de mim, se não pregar o evangelho. A mim foi-me imposta esta o quê? Essa faculdade. Não é isso que o texto diz? Não. A mim foi-me imposta essa possibilidade. Não. O que o texto diz? A mim foi-me imposta essa o quê? Obrigação. Se é obrigação e você não faz, pecado. Pecado. A gente acha que a gente não está pecando quando a gente não prega o evangelho. Irmãos, está aí um pecado nu e patente diante do Senhor. Não aproveitar as oportunidades que Deus tem dado. Deus tem dado diariamente isso, mas parece que estamos adormecidos e queremos as bênçãos de Deus. Não tem como se chegar a Deus. Semeie injustiça, sabe o que é isso? Pare de pecar, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, faz a obra de um evangelista. Eu não aguento mais tratar de gente dentro de gabinete, e aqui até que não acontece isso não, lá antigamente acontecia isso, aqui não. Pastor, eu estou com um negócio aqui para fazer, aí tem assim, eu estou entrando aqui vou realizar um serviço, aí o serviço que eu estou fazendo é assim, o cara vai me dar o serviço, mas ele quer que 10% eu tire e assim, ninguém pode ver não, sabe, mas vai para lá. Como é que é? Vai para onde, irmão? Não entendi. Não, assim, vê se eu me entenda. Que se eu não fizer isso, não tem como pegar o serviço. E esse serviço é o que vai me levantar. Eu orei, Deus abriu essa porta. Mas para eu continuar caminhando, pastor, não é que eu... Entendeu, pastor? Eu falei, não entendi, irmão. Aliás, o que você quer? Não, eu queria um conselho. Conselho? Você já sabe o que você tem que fazer. Você veio, é igual Balaque e Balaão. Não vou com vocês não. Deixa eu consultar Deus só mais uma vezinha, deixa eu ir lá. Vai que Deus tenha mudado de ideia. Está perdendo tempo, irmão. E me fazendo perder tempo.
Irmãos, os princípios de Deus são imutáveis, neles há vida, neles há segurança. A causa de não sermos consumidos é que Deus não muda, seus princípios são eternos, valorosos, valiosos. Deus não pode abençoar aquilo que já está quebrando um princípio que Ele estabeleceu. Não há segurança, é uma questão de tempo para isso dar errado. É construir castelo na areia. E me pasma como as pessoas querem buscar ao Senhor, viver para a glória de Deus, mas apostam em coisas erradas. Eu comprei uma máquina de lavar lá em casa, aí a máquina deu problema. Eu, como bom técnico que sou, fui lá e consertei, irmãos. Aí depois de um tempo ela apresentou um outro problema pior. Aí eu fui lá, achei que eu tinha consertado, aí ela começou a apresentar um monte de pane. Eu falei, deve ser o painel central. Né? No meu curso na Sorbonne, de técnico de máquina de lavar, aí eu chamei um profissional, ele virou e falou assim, o senhor vai ter que entrar no chat da empresa, porque tem garantia que o valor aqui, isso aqui é altíssimo. Aí, Sidney, fui entrar no chat. Rapaz, mas que coisa... Primeiro eu começo a conversar com alguém virtual. Gente, coisa irritante é você fazer uma ligação para um robô, ou ficar no chat falando com um robô. Aquilo é insuportável. Aí chegou um determinado momento da minha conversa com o robô, aí eu percebi que entrou alguém. Aí deixou de ser virtual, deixou de ser robotizal. Virtual continua, mas tinha alguém do outro lado. Aí começou assim, preencha esses dados, nome, CPF, data de nascimento, vacinação de Covid, com o que eu almocei naquele dia. Eu comecei a ficar irritado com aquilo, aí eu pulei, eu falei, não é possível que o que isso tem a ver com máquina de lavar? Aí eu falei, esse campo não vou preencher isso não. Aí fui lá para o final, botei meu nome, CPF, quando que eu comprei. Aí quando eu fui pular para a próxima página, o que aconteceu? Irmãos, não aceitou. Aí eu tive que vir campo por campo, aí fica um vermelho ali piscando para você, não é? Campo por campo. Aí eu preenchi tudo. Aí mandou fazer, sabe o que? Agora escanei a nota fiscal. Irmãos, eu escaneei, eu mandei aquilo 10 vezes. Parece que a coisa é programada para você desistir. É uma luta. Você já teve essa experiência? Eu pensei que eu estava sozinho nessa. E me serve de consolo, olhando para os irmãos. Mandei a nota. Falei, agora vai. Aí ele pediu assim, qual é o tipo de erro que a máquina está apresentando? Meu Deus do céu, por que não manda o técnico vir aqui? Eu ainda tenho que ficar descobrindo. Aí eu botei, quando liga aparece erro, não sei das quantas. Aí botou assim, ok, agora para comprovar que eu não sou robô, aí entra aquele negócio para eu poder enviar o troço de vez, clique nos campos onde tem um poste. Aí eu estou lá clicando, irmão. Mandei, não foi aceito, cliquei errado. Falei, meu Deus, que agonia, que coisa assim surreal. Não, aí apareceu outro campo, agora onde tem árvore, vou eu lá onde tem árvore. Tinha hora que eu não sabia se era árvore, motocicleta, cachorro. Eu falei, passa, vai em frente, meu irmão. Engraçado, ele queria saber se eu não era robô. Mas ele é robô e começa a falar comigo, ele pode ser robô e eu não. Consegui vencer essa etapa, mandei. Aí vem, quando eu comprei essa etapa, próxima fase. Dentro em breve, nós marcaremos uma consulta técnica na sua casa. Aí eu liguei para lá e falei assim, irmãos, acho que assim, a máquina já está alguns dias com problema. Senhor, nós temos 7 dias úteis para marcar a consulta técnica. Obrigado. 7 dias, usando roupa diariamente. Acho que não vai dar certo, não. Foi o técnico lá em casa, descobriu o problema. Senhor, nós temos agora 30 dias para encomendar as peças, a gente botar aqui. Falei, rapaz, você está brincando. Você está brincando. O técnico chegou lá em casa às 7h30 da noite. Falei, deve ser trote. Mas sabe o que eu fico vendo, meus irmãos?
até para a gente lutar pelos nossos direitos, pelas nossas garantias, você tem que preencher todos os campos corretos. A vida com Deus, a gente, quando tem um campo que a gente não gosta, a gente quer pular uma etapa. Não funciona. Tem campo que a gente não quer preencher, não. A gente que finge que não é com a gente. Ah, esse campo aqui, eu não vou informar para Deus, não. Irmão, não vai passar para a próxima fase. Tem um questionário que é imprescindível, que Deus está falando, preencha aí, cidadão. Coloca aí direitinho. Na vida com Deus não vai ter nada robotizado, não, pode acreditar. Você bota o joelho, o negócio o reino espiritual é uma coisa impressionante, né? Mas não tem como você passar para uma próxima fase se você não fizer corretamente o preenchimento do campo, ou seja, semeie injustiça, faça o que é correto, não tem como burlar, passar uma próxima página, porque você não preencheu corretamente, e isso vai te trazer problemas sérios. Não dá para acionar coisas espirituais quando os campos estão em branco ou com dados errados. Entrou erro no preenchimento, vai dar erro. Não dá para seguir. E vida espiritual é assim. O problema é que tem gente que pega o questionário e piamente preenche de qualquer jeito e fala assim, Deus abençoa, irmão, não vai. Semeie injustiça, faça o certo. Tudo bonitinho, peraí, deixa eu olhar, deixa eu verificar. Se for uma questão dessa com o banco, então é um problema. Porque banco, quando você erra, ele começa, o próximo erro, bloqueio. Aí você não percebe por que você faz orações e tua vida espiritual está bloqueada, porque os nossos pecados que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E às vezes a nossa conta espiritual está bloqueada pelos nossos pecados e nós somos incapazes de tentar desbloqueá-la para viver uma vida onde a gente semeie justiça, semeie certo. Para de apostar que a tua empresa vai para frente, que a tua vida sentimental vai para frente, apostando em coisas erradas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Não existe possibilidade de dar certo, irmão. Sai disso, venha semear o correto, venha para um campo maravilhoso. Eu já expliquei até minha vida sentimental aqui 1000 vezes. Irmãos, eu tinha um casamento, onde estava um noivo lá, vivendo uma coisa que, sabe, um embrulho aquilo. Deus abriu minha cabeça, falei, vou tomar atitude, desmanchei tudo. Falei, agora eu vou viver o reino, eu vou aplicar, são princípios espirituais, não vou deixar nenhuma página em branco, eu vou preencher tudo corretamente. Fiquei quase 3 anos orando, clamando, e ela descansando. Vocês podem ver que eu fui abençoado com muita oração, e ela nem tanto, tadinha. Deus mandou. E lá se vão quase 28 anos de vida conjugal. Sabe por quê? O caminho de Deus é perfeito, a palavra dele é refinada, é um escudo para os que nele confiam. Parece simples, mas na hora de aplicar a gente quer um atalho, a gente acha que a página vai fazer um download, vai virar. Quando há pecado, quando há erro, não há. Faz tudo certo, semeie em justiça. Segundo lugar, consagre-se ao Senhor para fazer o bom e o justo. Sabe por quê? A santidade vai atrair a glória de Deus. Consagre-se ao Senhor. Provérbios 16:3 diz isso: consagre-se ao Senhor e tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Não existe busca por Deus sem consagração genuína. Não vai. Olha o que a palavra de Deus nos fala em Levítico 11, a partir do verso 44. Pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, digo, consagrem-se, sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal, com qualquer coisa que vocês estão retendo. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Levítico 19:2 diz assim:
digo o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Portanto, santificai-vos e sejam santos. E diz mais, lá no verso 26, semeis santos, porque eu, o Senhor, eu sou santo, e separei vocês como um povo, para que sejam meus. Queridos, não há como se chegar a Deus, buscar genuinamente, sem santificação. Não tem como. Não tem como tua vida ir para frente sem santificação. Não tem como o negócio estar certo se a gente não santifica. Não tem como a coisa prosperar se em nós não há o desejo de ter uma vida agradável, santa e bendita diante do Senhor. Durante a vigília aqui, o André veio aqui, né? E que aí veio falar dos instrumentos, um monte de coisa. Uma palavra dele me chamou a atenção na sexta-feira. Ele fala assim: não é um instrumento, mas é a vida de quem toca. Vocês lembram disso? Sabe o que é isso? Vida de adoração. Priscila, a gente tem que fazer outro fórum daquele urgente, botar o povo aqui dentro. O pessoal achou que era para músico. Não entendeu o que é vida de adoração, de santidade ao Senhor. Se nós somos o povo especial, zeloso e de boas obras, tem que se santificar. No outro momento, olha para o texto na parte B: colham fruto da lealdade. Sabe o que é isso? Colha segundo a misericórdia de Deus. Colham segundo a misericórdia de Deus. A gente planta, a gente faz tudo para estar agradando ao Senhor, mas a gente erra, a gente vacila, tem momentos que a gente tem que retornar, tem momentos que a gente tem que se arrepender, tem momentos que a gente tem que avaliar os nossos caminhos, e o que faz a gente estar tendo uma boa colheita, irmãos, é a misericórdia de Deus. Eu gosto de um texto lá em Juízes, no capítulo 3, verso 7, diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante ao Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, e diz que os filhos de Israel serviram 8 anos. Deus, por causa do pecado da nação, se ira contra Israel, mas eles clamam, se voltam para o Senhor, e diz que o Senhor suscitou um libertador. Eles clamaram, eles insistiram com Deus, e Deus começou a levantar libertadores, e diz que primeiro foi Otoniel, depois Eude, vem falando tantos outros, sabe por quê? Primeiro Israel abandona Deus, Deus pune, mas logo no momento seguinte, quando a nação se inclina para ele, a gente vê uma manifestação de misericórdia da parte de Deus. Deus tem um pacote de misericórdia para nós. Joel 2,13 diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. No livro de Lamentações, no capítulo 3, versos 22 e 23, vem dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos, e que essas misericórdias se renovam. E fala depois no final, tem uma vírgula dizendo assim: grande é a tua fidelidade. Olha que coisa linda. Um Deus fiel, um Deus que cumpre, um Deus que é misericordioso, um Deus que olha para nós, não considera o nosso passado, Ele perdoa, Ele apaga as nossas transgressões, ao ponto de Miqueias falar: ó Deus, a quem eu vou te comparar? Quem é semelhante ao Senhor? O Senhor torna piedade de nós, subjuga os nossos pecados e os lança nas profundezas do mar. E depois de lançado, irmãos, não há quem possa escavar e tirar isso. Quanta misericórdia Deus tem tido, há pacotes de misericórdia para cada um de nós.
O que Deus quer é que a gente se volte para Ele. Sede, pois, também misericordiosos para convosco, assim como é o vosso Pai. Outro dia eu fui pregar no aniversário do irmão aqui na igreja. Era um momento assim, efusivo. Aí eu comecei a falar de mania de perseguição. Ele ficou me olhando, não entendeu nada. E depois eu terminei falando que a bondade e a misericórdia de Deus que perseguisse ele todos os dias da vida dele. Eu oro isso todos os dias, irmãos. A tua bondade, mas a tua misericórdia. Eu nunca vi na história do povo de Deus, quando o povo se inclina, geme, clama, se arrepende, que Deus não tenha um pacote de misericórdia para esse povo. Eu nunca vi. Mas o nosso orgulho, que a gente se acha o centro de tudo, a gente se coloca acima dos outros, como se fôssemos mais importantes que o outro. A Bíblia fala, considera o outro superior a você. A gente se acha que é o centro de tudo. A gente não quer um irmão, às vezes, que fale, porque ele pede de nós que ele fala alto. A gente não quer o outro, porque talvez ele não esteja cheiroso. A gente não quer... A nossa prepotência é enorme, irmãos. E a gente está perdendo a comunhão com o corpo de Cristo pelas consequências da nossa soberba. E quando na verdade a gente devia falar, Deus, deixa eu ser misericordioso, assim como o Senhor é comigo. Deus tem pacote de misericórdia para nós, mas a gente precisa largar esse nariz em pé, essa forma de proceder que a gente quer botar força. Não, mas tem que ser, não, porque eu não concordo. E aí a gente não quer nem ouvir o que está ao redor. Mas não, e ainda vai para casa assim, não concordo mesmo, não quero saber. Aí, enfim, o prato principal da janta é o pastor Anderson. E a sobremesa é a igreja. E a cereja do bolo é a liturgia. Aí contamina tudo dentro de casa. Sabe por quê? Não conseguiu perceber que a sua maneira de agir não está atraindo a glória de Deus. Ao contrário. Sabe, colha misericórdia, mas haja com misericórdia, irmão. Tenha isso. É a miséria do coração, é aquela coisa de falar assim, eu não sou melhor do que você em nada. Aliás, você é até mais importante do que eu. Aprenda a ceder, aprenda a se doar, aprenda a priorizar algumas coisas na sua vida. Aprenda a ser liderado. Aprenda a andar em obediência. Na sexta-feira a gente abriu a vigília falando disso. Parece que a gente se acostuma com a convivência das pessoas. A gente se acostuma com alguns cânticos. A gente se acostuma com a palavra, mas isso não gera mais mudança em nós. Há uma crosta dentro de nós que não permite mais essa misericórdia nos alcançar. Ei, querido, Deus tem misericórdia para você nessa noite. Desça um pouquinho, haja dessa forma. Deus manifesta a sua ira santa e justa contra o pecado, mas Ele tem um prazer em agir com misericórdia com o pecador. Como Deus tem prazer em restauração, como Deus tem prazer em alcançar o perdido. Por isso Ele fala, rasgai os vossos corações. E é o tempo da gente fazer isso, porque a justiça de Deus é para ser feita, e a misericórdia ela deve ser recebida a cada momento. Por isso a Bíblia fala em Marcos 11, 25 e 26, quando vocês estiverem orando e perdoai se tendes alguma ofensa contra o outro, fale com vosso Pai que estás no céu, para que Ele perdoe essas ofensas. Mas se vocês não perdoarem, também vosso Pai que estás nos céus não lhes perdoará as suas ofensas. Perceberam o princípio da reciprocidade? Você quer ter misericórdia de Deus? Sim ou não? Você quer pacote de misericórdia na sua vida? Seja misericordioso. Não se coloque acima de ninguém não, irmãos. Eu quero concluir essa reflexão
na parte 12c e 13, que diz assim: façam sulcos no seu solo não arado, pois é a hora de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês plantaram impiedade, colheram mal e comeram o fruto do engano, visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos seus muitos guerreiros. A terceira fase do estágio de uma busca para com Deus é: lavrai o vosso campo. Façam sulcos no seu solo não arado. Eu gosto muito da parábola do joio e do trigo, quando Jesus começa a explicar. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo e a semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam mal. E diz mais: ele os lançará na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola representa as pessoas que são plantadas no campo de Deus. E há tanta gente plantada no campo de Deus que está crescendo como uma erva daninha. E a erva daninha, ela prejudica realmente o trigo. É o joio. E é tão ruim, meus irmãos, quando o nosso coração é um solo endurecido. Outro dia perguntaram: qual o coração mais endurecido, pastor? Daquele ímpio que está lá fora batendo tambor, daquele que está lá há anos na prática da feitiçaria? Eu disse assim: não. É de um povo que está sentado dominicalmente ouvindo uma palavra e não se permite mudar por ela. Seu coração mais endurecido. A Bíblia fala que Deus diz para a gente que nós somos um povo de dura cerviz. O que é isso? Um solo não arado. É como um terreno baldio. E você olha para um terreno baldio, irmãos, é lixo para todo lado. Me chama a atenção em terrenos assim, pastor Wellington, que você pega uma semente boa, vai botar naquele terreno, custa 1 ano para querer vingar, mas de um dia para o outro, a erva daninha, a praga cresce assim com uma velocidade que é incrível, pastor Pedro. Alguns cientistas vão dizer, se você pegar presta atenção nisso, irmãos, se você pegar um bom conceito para firmar na vida de um filho, demora 5 anos para isso estar consolidado. Presta atenção nisso. Um bom conceito espiritual bíblico, 5 anos para consolidar. Mas se ele se assenta em roda de escarnecedores, 1 Coríntios 15, 33, se as más conversações estão corrompendo os bons costumes, em 1 semana é destruído o que você plantou em 5 anos. Que praga! Para conectar com o que nós falamos aqui de manhã, esse lindo culto. Irmãos, seja sincero, no campo do teu coração está cheio de lixo, você fala mal de todo mundo, você não tem mais prazer em estar na casa de Deus, você perdeu o primeiro amor.
Você vem aos domingos, ouve, vem às atividades, mas você não quer se lançar em mais nada, e a sua vida estagnou. Parece um terreno baldio. São tantos problemas, tantos sofrimentos. E aí a gente quer mudar de igreja, a gente quer mudar de pastor, a gente quer fugir de algumas coisas. Porque a gente não quer ser confrontados nem trabalhados. Existem sementes plantadas que são ervas daninhas. E essa erva daninha é sempre uma planta que cresce rápido, muito exótica. Mas cada um nessa noite precisa lavrar o campo da sua própria vida, cuidar da sua vida espiritual como lavoura de Deus. Deus está mandando adubo, a gente despreza. Deus está mandando chuva, a gente não quer. Deus está mandando a gente cada vez mais cuidar para que essa palavra possa gerar mudanças. Mas a gente explica a nossa falta de mudança pelo nosso temperamento. Não vai não. Eu não sei se você é sanguíneo, fleumático, melancólico, não sei. Mas eu quero te desafiar nessa noite a ter o temperamento de Jesus. Quebra esse coração, irmão. Quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus está fofando o solo, Deus está escavando ao redor, Deus está promovendo tantas coisas, mas me parece que o coração ainda está, impenitente, a erva cresce. Aí chega na semana seguinte, vem para a reunião, ao invés de trazer solução, é só problema, irmão. Aí julga tudo, julga todos, e é ruim, é uma pessoa azeda. E é tão difícil lidar com gente azeda. Você vê um coração duro, você vai chamar para falar, não quer ouvir. Você vai tentar falar, não é desse jeito não quer saber, exalta. O outro vem carinhosamente tratar, responde mal. Irmãos, que coração duro. Se permita quebrar hoje, seja um solo arado pelo Espírito Santo. Deixa Deus fazer as mudanças. Não adianta ficar aqui ouvindo e não tem mudança para valer. Só começa a mudança quando o solo da tua vida, ele está bem arado, vem terra, os sucos cavados, enche de água. Quando entra a palavra e germina, frutifica. Não há mudança, sabe por quê? Parece que a nossa vida se transformou num entulho. Um entulho. E entulho é uma coisa assim tão terrível, porque está quietinho ali, quando você começa a mexer, aquilo vai criando volume. Vai criando volume. Tiago 1,18 diz assim: por sua decisão, ele nos gerou pela sua palavra, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Pois a ira do homem não produz a justiça divina, portanto, livrem-se de tudo que é impureza, maldade que está prevalecendo, aceitem humildemente a palavra, aqui está sendo proclamada a palavra de Deus, aceitem humildemente essa palavra implantada em vocês, a qual é poderosa, para quê? Para salvá-lo. Aceitem. É o famoso aceita que dói menos. Aceita essa palavra. Deixa esse terreno duro ser afofado hoje. Deixa o adubo entrar.
Deus tem chuva de bênçãos para você, mas parece que o teu campo é impermeável, é tão duro, a água não penetra. Quem busca o Senhor, eu quero concluir falando isso, ele será achado por Deus. 1 Crônicas 28, 9. Ele vai ter resposta. 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, ele não vai ter falta de bem algum. Salmos 34, 9 e 10. Ele tem honra. Romanos 2, 7. Justiça. Ele tem vida e imortalidade com Cristo e recompensas, conforme Hebreus 11, 6. Você quer entrar numa busca com o Senhor? Curve sua cabeça agora e fala com Ele. Fala: Deus, eu preciso entrar nessas estações contigo, Pai. Me ajuda, Deus, a deixar as coisas erradas. Chega de acreditar em coisas erradas. Eu quero semear a injustiça. Eu quero começar a fazer o que é certo. Me ajuda, Deus, a colher conforme tua misericórdia. Me ajuda, Deus, pois eu quero colher o fruto da lealdade. Eu quero me apropriar de toda a tua bondade, de toda a tua misericórdia. Me quebra, Deus. Eu quero rasgar o meu coração. Eu quero me lamentar. Eu quero verificar meus maus caminhos. Me ajuda a ter misericórdia para com os outros, Pai. Agora, sobretudo, Deus, lavra o meu campo, que é o meu coração. Trabalha na minha vida, Deus. Eu não quero ser um solo duro. Eu não quero ser uma pessoa intratável. Eu não quero ficar aqui dominicalmente ouvindo a palavra e não permitir que ela venha germinar, ela venha mudar, ela venha orientar. Irmãos, isso tudo tem a ver com sexta-feira, na vigília, quando a gente falou disso. É um povo que se acostumou com muita coisa. Não se acostume, mas que a cada momento você possa experimentar toda a bondade, toda a misericórdia. O Senhor quer lavrar o teu campo. Eu quero perguntar preliminarmente: quantos estão conosco que ainda não se aliançaram com Cristo Jesus? Você quer tomar essa decisão nesse momento? Você que está conosco pela internet, ainda não se decidiu por Cristo Jesus. Você quer fazer isso nesse momento? Bota no chat: eu quero entregar minha vida a Cristo Jesus, ou confessando como o único e suficiente Salvador. Você que está conosco aqui agora, alguém nessa pessoa, basta um sinal seu, onde você está. Você quer nessa noite falar: eu quero, pastor, eu quero a bondade, eu quero essa misericórdia, eu quero ser um solo fértil, arado pelo Espírito Santo, eu quero aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Alguém na galeria? Onde você está? Aqui à minha direita, alguém dizendo: eu quero, pastor. Alguém aqui à minha esquerda dizendo: eu tomo essa decisão, eu preciso confessar a Cristo. O texto diz: e comer o fruto do engano, visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos seus muitos guerreiros. Uma palavra agora para você que já tem a Cristo Jesus. Quantos frutos de injustiça? A nossa confiança não está em homem algum, porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. O desafio de fé para mim e para você é: confie no Senhor, não se estribe no seu próprio conhecimento, não. Vamos adorar o Senhor.